Abra sua Bíblia, nós vamos ler a palavra de Deus, depois vamos estar orando pelos dízimos, pelas ofertas. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. A partir do verso 31. Diz assim: que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí o 32, a igreja. 32. Antes. Senhor, muito obrigado, ó Pai, pela Jesus Cristo ter vindo a este mundo, ó Deus. Pai, nós temos motivo para nos alegrar, a nossa alegria não está condicionada às circunstâncias, a nossa alegria é porque nós fomos resgatados, ó Pai. Tu nos transportaste do reino das trevas para o reino da luz, ó Pai. Nós te louvamos, nós te exaltamos, nós queremos te pedir que tu aceites a nossa adoração, o culto que te fazemos. Te pedimos que tu prepares, Senhor, os nossos corações para participarmos da tua mesa, Pai. Senhor, a tua palavra diz, Senhor Deus, que te agrada, ó Deus, nós, Senhor Deus, estarmos realizando, ó Pai, a ceia, Senhor Deus, periodicamente como igreja, Senhor Deus, de maneira coletiva, Senhor Deus, é do teu agrado, porque é uma das tuas ordenanças, ó Pai. Aceita a nossa adoração, queremos te obedecer. Muito obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Pai, se tiver, Senhor Deus, neste auditório, pessoas nos ouvindo, ó Pai, pessoas que estarão ouvindo essa palavra, Senhor, passando por dificuldade, passando pelo vale, meu Pai, em nome de Jesus, tu venha, Senhor Deus, socorrer, tu venha, Deus, entrar com milagre na vida do teu povo, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, os que foram no retiro, onde nós falamos sobre milagre, que os milagres venham acompanhar os teus servos, ó Pai. Eles venham testemunhar em seus corações que verdadeiramente tu és Deus. Muito obrigado. Que essa palavra, Deus, lida, e a palavra que será explanada, ache lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. De tanto se falar da igreja próspera, nossa identidade com Cristo não é mais no sofrimento. Nossa identidade com Cristo, como é que você hoje considera se você é um crente abençoado? É se você tem um carro, se você tem uma família estável, se você está passando por um momento bom na sua vida. Então, ou seja, a nossa identidade com Cristo não é mais no seu sofrimento, mas é tão somente naquilo que nós chamamos a parte boa da caminhada cristã. Nós não podemos deixar de entender que a vida cristã é uma vida de renúncia, e renúncia nunca foi bom, eu ter que renunciar. A vida cristã é um convite para o relacionamento com o Pai. Você precisa se relacionar com o Pai. E quando eu quero me relacionar com o Pai, eu preciso mortificar a minha carne. Minha carne não quer que eu me relacione com o Pai. Nós temos muita dificuldade desse relacionamento.
O apóstolo Paulo, ele fala em Romanos capítulo 1, verso 16, algo muito interessante. Ele diz: eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Repita comigo. Por que Paulo deveria se envergonhar do evangelho? Por quê? Ele deveria se envergonhar. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também dos gregos, ele vai falando assim dos gentios. Coloca o 17, por gentileza. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Como está escrito? O que nós temos nessa identidade com Cristo? Nós precisamos viver de fé, não pelaquilo que nós vemos, não pela certeza do pão amanhã. Nós precisamos viver de fé. Quando eu falo isso, eu não advogo que você não vai trabalhar, não vai estudar, não vai se preparar, não vai pagar a sua aposentadoria, não é isso. Eu estou dizendo que essas coisas, elas não poderão jamais roubar o lugar de Jesus, a certeza que o Senhor está comigo, a certeza que com Cristo eu sou mais do que vencedor. Vencedor na dificuldade, vencedor na vitória, e em Cristo eu sou mais do que vencedor. Mais do que vencedor significa que nós extrapolamos o conceito de derrota. Eu sou mais de vencedor. Com Cristo, uma derrota, com Cristo, ela é uma vitória para mim. E muitas vezes nós não conseguimos entender isso. E Paulo, ele está falando algo muito interessante. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Não me envergonho do Evangelho de Cristo. E eu fui pesquisar, por que Paulo deveria se envergonhar? Como diz os meus filhos, diziam muito quando estava na minha casa, Paulo está falando de uma treta. É treta? Treta. Acho que é uma discussão, um mal-entendido. Paulo está dizendo, porque se você abrir a sua Bíblia em Gálatas capítulo 2, verso 11 e verso 12, o apóstolo Paulo está falando de algo que aconteceu nesse episódio. A Bíblia diz que está Paulo é o pregador dos gentios. A igreja de Jerusalém tinha o seu pastor, que era Tiago. Tiago já tinha conquistado o respeito das igrejas, daqueles que foram salvos. E Tiago, ele tinha muita influência. E capítulo 2, do verso 11, diz que aconteceu algo muito interessante. Estava Paulo, estava Pedro participando ali em Antioquia e pregando o evangelho, e a Bíblia diz que Paulo e Pedro e alguns discípulos que estavam, acredito Barnabé, eles estavam ali comendo com aqueles irmãos de Antioquia, se relacionando com os irmãos de Antioquia. Porém, em umas versões diz que o próprio Tiago chegou, mas em outras diz que Tiago mandou alguns emissários, ou seja, a igreja matriz mandou algumas pessoas lá para ajudar ou para tomar conta, e a Bíblia diz que Pedro começou a se destacar daqueles que não eram judeus. Antes ele estava comendo, antes ele estava participando, e quando chegou a igreja, então o apóstolo Paulo começou a se destacar e houve ali uma discussão a ponto de Paulo chamar o Pedro de hipócrita, porque enquanto não tinha as pessoas da igreja, ele estava ali se relacionando. Então Paulo, aí depois o apóstolo Paulo vai dizer, eu não me envergonho do evangelho, porque o que eu estou pregando aqui para os não-judeus é o evangelho. Então eu não preciso me esconder, eu não preciso dissimular nada, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Cristo me colocou para pregar aos gentios. Então o apóstolo Paulo fala com muita habilidade sobre esse momento de não se envergonhar do evangelho de Cristo.
Mas ele não se envergonhava porque ele vivia o Evangelho. Então você não consegue deixar de se envergonhar do Evangelho se você vive o Evangelho. O Evangelho faz parte da sua vida. O Evangelho, você entende que o Evangelho não é um modo de vida. Você entende que o Evangelho é o próprio Jesus. E ele diz que ele não se envergonhava de Jesus. Ele não se envergonha do Evangelho. O verso 17 desse capítulo, a Bíblia fala que o Evangelho, ele é revelado, no Evangelho é revelado a justiça de Deus, como está escrito, o justo viverá da fé. No Evangelho, ele é revelado a justiça de Deus. Qual é o Evangelho que Paulo se envergonhava? Que não se envergonhava? O Evangelho que era a justiça de Deus. O Evangelho que era a justiça do próprio Deus. Gosto muito da explicação que Paulo dá em Gálatas capítulo 3, verso 8. Ele diz que, Gálatas 3, verso 8, coloca para mim, eu quero convidar você a ler comigo. Prevendo as Escrituras que Deus, vamos lá, olha que texto interessante, quando eu vi esse texto eu gritei, aqui soltou os meus olhos, sabendo que o próprio Deus fez o trabalho de evangelismo. Vamos lá. Ora, tendo a Escritura prevista que Deus havia de justificar pela fé, anunciou. Deixa aí, por favor. O que esse texto está dizendo? Gálatas 3, verso 8. Que tendo as Escrituras, tendo a palavra, tendo o próprio Jesus já dando para nós esse ensinamento, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar os gentios. Então, ou seja, as Escrituras já falaram que Deus justificaria os gentios. A Bíblia diz que Deus chamou Abraão, vem cá, eu quero te falar do Evangelho, eu quero te falar do meu filho, eu quero te falar de Jesus. O Evangelho é uma pessoa, o Evangelho é o meu filho, e a Bíblia diz que Deus fala para Abraão o plano da justificação, e a Bíblia diz que Abraão, ele creu, por isso que Abraão é o pai da fé. A Bíblia diz, prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os não-judeus, os gentios. Então a Bíblia diz que ele já pregou o Evangelho a Abraão. Não sei se você já falou, eu já falei, essa bobagem de achar, não, mas isso é Antigo Testamento. Aí, ó. O Evangelho foi pregado a Abraão, o primeiro, antes mesmo de formar a nação, antes mesmo da lei, o Evangelho estava sendo pregado a Abraão. O Evangelho estava sendo, o plano de Deus já existia. O plano de Deus sempre foi a aliança da cruz, o plano de Deus sempre foi o sangue, o plano de Deus sempre foi a sua igreja. A igreja não veio porque Israel rejeitou. A igreja não veio por um plano B. Deus, antes de fazer uma aliança no Sinai com o povo de Israel, Deus fez uma aliança de fé com a sua igreja, comigo e contigo. Amém? Então, prevendo, Deus dizendo, olha, Deus trazendo que o Evangelho chegaria à Igreja Batista de Laranjeira, o Evangelho chegaria a mim, chegaria a você. Ele pregou o Evangelho ao próprio Abraão. Eu fico imaginando essa cena maravilhosa de Deus falando com Abraão. O Evangelho, irmão, significa boas notícias.
O evangelho é boas novas. Então Deus chama Abraão e diz: olha, Abraão, pode ficar tranquilo, traga alegria no seu coração, porque meu filho vai vir, meu filho vai morrer na cruz, mas ele vai ressuscitar e ele vai organizar a igreja, e a igreja será vencedora. As portas do inferno não terão poder contra a igreja. E Deus começa a falar a Abraão. Tudo começa, irmão, lá no Gênesis, quando Deus cria os céus, a terra, Deus cria os animais. Gênesis capítulo 1, verso 25, diz que Deus fez tudo, e ele disse assim: eis que é muito bom. No sexto dia, Deus cria os animais, as plantas, e as plantas deram a semente, e ele cria a coroa da criação, que era o homem, obra-prima de Deus. Deus coloca no homem os seus atributos. Deus tem aqueles atributos que ele comunica e aqueles atributos que ele não comunicou ao homem. O atributo que ele não comunicou porque ele é onipotente, onisciente, onipresente. Só Deus é isso. Deus é onipresente, ele está presente em todo lugar. Eu não. Se eu estou aqui, eu não estou na minha casa, mas Deus está aqui, Deus está em todo lugar. Em todo mundo, Deus é onipresente, Deus é onipotente, tem todo o poder, é onipotente, não tem nada mais poderoso do que Deus. Repita comigo: nada é mais poderoso do que Deus. Mais uma vez. Nada é mais poderoso do que Deus. E nada é mais poderoso do que a sua palavra. Creia na palavra, a palavra de Deus é poderosa. Então, ou seja, e Deus, além de onipotente, de ser onisciente, ele está em todo lugar ao mesmo tempo, onipresente. Então, onipotente, onisciente, onipresente. Esse é o Deus que nós temos. E isso ele não comunicou quando ele fez o homem. Ele não dividiu com o homem. Nós não temos esses atributos. Mas ele comunicou os outros atributos, que é bondade, justiça, amor, santidade. Isso ele foi compartilhando com o homem, e isso nós temos. Então, quando a Bíblia diz que Deus, ele coloca no homem esses atributos, e quando o homem peca, e Deus o expulsa do jardim, o homem, ele coloca em risco tudo aquilo que Deus havia planejado para ele. A expulsão do homem da presença dele doeu mais em Deus do que no próprio homem. A Bíblia diz que Deus, ao lançar o homem para fora da sua presença, eu creio que foi algo muito doloroso. A Bíblia diz que Deus, ao criar a casa de Adão, a casa da Eva, que foi o jardim, a casa dos seus filhos, então Deus, ele tinha pensado em colocar ele no melhor local, num ambiente maravilhoso, mas ele dá ali um limite para o homem. Ele diz assim: olha, está vendo isso aqui? Tudo isso aqui, você pode mexer em tudo, você pode brincar com tudo, você pode comer tudo, você pode fazer tudo, menos essa aqui, só essa aqui que não. Por que Deus faz isso? Limite. Olha, você tem um limite, aqui não. Nós temos um limite, irmão. Nós temos um limite. Não tem nada a ver? Tudo tem a ver. Tudo tem consequência. Tudo tem consequência, porque nós temos um limite. Eu consigo passar por um bloco de carnaval e não me afeta. Não tive nada, mas certamente o pastor Nelson, que veio do samba, então, por mais que ele não vá cair no samba, tem Deus e tem Bete, né? Tem Deus no céu e Bete na terra, né? Ele não está aqui, eu posso falar. Então, mas mexo com ele, porque ele veio dali. Isso não vai mexer comigo, mas mexe com ele. Eu posso transitar em lugares onde as pessoas estão se drogando, onde as pessoas estão... mas pessoas que tiveram no passado um envolvimento com isso, não é bom viver dessa maneira. A Bíblia diz que Deus, quando ele faz o homem, ele faz a coroa, ele dá ao homem conhecimento do bem e do mal, e o homem agora, ele sabe que ele tem o seu limite. Ele não poderia tocar naquela
naquela árvore, mas ele tocou. Não é pelo fruto, não é pela maçã, ou uva, ou pera, ou o que você queira achar que é. Não é, mas é pelo limite que Deus colocou. A lei foi violada. Que lei foi essa? Não foi do fruto, foi da desobediência de Deus. Deus poderia falar, não tire esse papel do lugar. E se o homem tirasse, era errado. Então, quando a lei foi violada, entra o pecado. E com o pecado, toda a criação foi afetada. O vírus é como, não sei se ainda tem, Marquinhos não está aqui, né? A Marco está ali. Eu não sei se ainda tem isso, mas antigamente o vírus entrava no computador e tinha que danificava tudo. Você não via, ele não estourava de uma hora para outra, mas ele ia corroendo. Eu acredito como é um vírus do resfriado, com um vírus que vai corroendo o a nossa saúde. A Bíblia diz que quando o pecado entra, ele começou corroendo tudo, desmanchando tudo que Deus tinha feito, e era muito bom. Por isso que você vê tantas coisas ruins hoje na nossa vida. O sistema todo foi afetado com o pecado que entrou, o pecado da desobediência, e a Bíblia diz que nós fomos banidos da presença de Deus, nós fomos amaldiçoados. A Bíblia diz que o Senhor começa a proferir palavra, maldito. A mulher, ela teria a maldição da serpente, ela teria que se rastejar. A maldição da mulher, ela teria dores de parto. A maldição do homem e da terra, eles teriam que agora trabalhar e com o suor do seu rosto ia comer o seu pão. E a pior maldição foi a morte eterna, morte, separação de Deus. Então Deus, ele diz para o homem, não tenho mais ligação contigo, acabou, não temos mais relacionamento, não tem mais relacionamento. Imagina você amar muito uma pessoa, mas você tem que cortar o relacionamento dessa pessoa. Imagina você tendo vontade de conversar com essa pessoa, mas você não pode devido ao pecado. Então Deus, ele não condena o homem, mas ele condenou o pecado que agora estava no homem. E a Bíblia diz que esse Deus que é justo, que nós falamos dos seus atributos, que é justo e santo, esse homem, esse Deus também era justiça, e ele era também, e além de justiça, ele tinha amor. Então Deus, agora como um Deus santo, não poderia mais conviver com o homem devido ao pecado do homem. Então qual foi o plano que Deus planejou, o plano de Deus para salvar, resgatar o homem caído? Porque através do homem o pecado tinha entrado. O homem tinha danificado tudo, e agora só através de um homem que o pecado sairia do mundo. Deus olha para o homem, Adão, os filhos de Adão, não tinha nenhum homem capaz de fazer isso, porque teria que ser um homem sem pecado, mas teria que ser homem. Então a Bíblia diz que Deus para a terra não achou, mas ele olha para o céu, e no céu tem o Filho. Então o Filho aceita essa missão de se humilhar, como disse o apóstolo Paulo, ele se humilhou, tornando homem, e nascendo através de uma mulher, entrando no mundo de maneira legal. Por que teve que ser através da mulher? Porque se ele aparecesse no planeta Terra, então não seria de forma legal. De forma legal, somente nascendo por uma mulher. Então, nesse plano, a Bíblia diz que Deus, ele coloca o amor de Deus, ele planeja esse plano para salvar o homem, a coroa da sua criação. Porque o homem tinha agora a maldição do seu pecado. 1 Pedro capítulo 1, verso 18, pedi a ele para colocar, você marca esse texto na sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 1, 18 ao 21,
Esse texto é importante para nós entendermos o que aconteceu com o homem devido ao seu pecado. 1 Pedro, capítulo 1, verso de 18 ao verso 21. A igreja, vamos lá. A tradição de Esse aí está o resumo do plano da salvação. O resumo do plano da salvação. Porque qual era o dilema? Qual o dilema de Deus? Como um Deus justo pode salvar um pecador injusto sem deixar de ser um Deus justo? Ele não poderia dizer assim, não, acabou, a partir de hoje não tem mais pecado. Abrir a porta da cela, pode ir embora. Isso não seria justiça. Então, como um Deus justo poderia salvar um pecador injusto? Então, a Bíblia diz que para esse dilema veio Jesus, se tornando homem e vivendo entre nós. E Jesus veio ao mundo não para simplesmente perdoar os pecados, mas ele veio para trazer o homem de volta ao aprisco do Pai. Não era só, você está perdoado, vai embora, sem relacionamento. Não é esse o objetivo. A gente prega muito perdão de pecado, mas o que o Senhor quer é relacionamento. Ceia significa relacionamento. As pessoas que sentam à mesa estão se relacionando. Lá em casa nós colocávamos a mesa, se você fosse almoçar sozinho, comendo sozinho, ou na sala, você comia rapidinho e ia embora. Mas se for almoçar em família, misericórdia, 2 horas é pouco. Ainda mais quando a Andréia está lá. Come devagarinho. Eu quero dizer para você que o que o Senhor quer é relacionamento. Ele não quer só perdão de pecado. Ele quer se relacionar com cada um de nós. Então, Jesus não veio simplesmente perdoar pecado. Jesus, a cruz de Cristo veio para que nós tivéssemos salvos da perdição, da morte, passamos da morte para a vida, mas que pudéssemos ter prazer em relacionar-nos com Deus. O homem antes tinha prazer de falar com Deus. Você já... Pastor Heitor, que trabalha com os adolescentes, você que tem filho de adolescente, procura pegar um adolescente à força, você tem que ir. Ele até vai, de físico, mas com a cara, com um bico enorme, você olha, era melhor nem ter ido, que estraga o ambiente. Deus não quer o homem bicudinho. Deus não quer o homem a contragosto. Ele quer que você tenha prazer em se relacionar. Foi isso que Jesus veio fazer. A ceia do Senhor é o momento que me convida para a comunhão. Conversar, bater papo, como está o seu dia. Por isso que a gente tem falado tanto que oração não é um supermercado onde eu vou pedir. Assim, eu estou precisando disso, disso, disso. Ele, pela sua misericórdia, até me dá. Mas oração é relacionamento. É conversar com o Senhor. Foi para isso que ele veio. Porque quando Jesus morre na cruz, os nossos pecados é lançado sobre ele. A Bíblia diz que todos os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. Hebreus capítulo 4, 14 e 16. E já estou caminhando para o final. Você delira na maionese comigo. Sabe o que é delirar na maionese?
uns pensamentos loucos, né? Então, delira na maionese comigo. Imagina um míssil apontado para estourar, estourar pecado. Então, ali tem aquele piano ali, é pecado. Então, o Luiz dali, ele mira um míssil para atingir o piano. Vai atingir o piano e vai acabar. Ali acabou, não vai ter mais pecado porque o piano foi destruído. Hebreus capítulo 4, de 14 a 16. A Bíblia diz que a ira de Deus não é contra o homem, existe a ira de Deus. Você vai ver pelo qual vem a ira de Deus. A ira de Deus é com o pecado. Com o pecado. Quando Jesus está na cruz, Jesus ele trouxe todo o pecado da humanidade. Jesus tinha todo o pecado da humanidade ali em cima dele. Tudo. Imagina todos os presídios do mundo inteiro, tudo que esses homens fizeram, imagina todas as mentiras do mundo inteiro, imagina todas as falcatruas, todos os pensamentos ilícitos, tudo estava em cima de Jesus. A Bíblia diz que Deus, agora ele olha para o Filho e ele não vê, talvez, isso no meu delírio, ele não vê mais o Filho, mas ele vê uma bola de iniquidade. É lógico que, depois eu vou ler um texto dizendo que, até mesmo no momento da cruz, ele nunca deixou de acompanhar ali o sofrimento do Filho. Mas a ira de Deus estava não sobre o Filho, não sobre a pessoa, mas estava naquela pessoa que assumiu o papel do pecador. Então agora a Bíblia diz que vem a ira de Deus, e na ira de Deus, Deus atira um míssil. Certa vez eu estava conversando com um grupo de pessoas e eu estava conversando, andando numa palestra, e eu fiz uma pergunta: quem matou Jesus? Aí um grupo levantou a mão dizendo que foram os romanos, outro grupo dizendo que foram a igreja opositora, e nós tivemos umas 4 ou 5 opções. E quando eu disse que não, foi Deus, as pessoas regalaram os olhos, né? Porque eu disse que foi Deus. Porque a Bíblia diz que agradou a Deus moê-lo, Isaías 53. Porque ele teria que matar o pecado que estava ali. Então, só a morte daquele homem que representava pecado para nos resgatar. Porque a ira de Deus, aí ela foi vencida. Leia comigo, Hebreus 4, 14, vamos lá. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, que em tudo foi tentado. Repita comigo. Imagina toda a tentação da humanidade, tudo, dinheiro, torcer pelo Flamengo, não, né? Em tudo foi tentado, tudo que Jesus foi tentado, mas a Bíblia diz, mas sem pecado, não pecou. Em tudo, irmão, em tudo foi tentado. 16. Cheguemos, pois, só até aí. Cheguemos, pois, com confiança à mesa do Senhor. Cheguemos, pois, com confiança a Ele, porque somente através dele, reconhecendo o sacrifício de Jesus. Gosto muito dos exemplos que são dados, e aqui nesse púlpito, não lembro qual foi o pastor que deu, a pastora, que muitas vezes
nós estamos sendo condenados não pelo pecado que nós cometemos, mas pelo perdão que nós rejeitamos. Nós estamos sendo condenados não pelo pecado. Muito forte isso, eu marquei essa expressão, mas pelo perdão que nós não queremos. Fique de pé para fingir que está acabando. Pediu Jonas para já subir. E eu quero encerrar com Isaías 53. Isaías 53, verso 10. Romanos 8:32 diz assim: Deus, numa versão que eu achei muito interessante, Deus odeia tanto o pecado, mas tanto, aí disse assim, tanto, tinha uns 3 tanto, que nem o próprio filho poupou. Deus odeia tanto o pecado que nem o próprio filho poupou, antes, fez o quê? Entregou por nós. Romanos 8:32. Mas vamos ler Isaías 53:10. Toda a igreja. Toda. O Senhor complete essa palavra nessa noite no seu coração. Nós vamos orar, quero convidar os diáconos que vêm aqui, a igreja ainda de pé, nós vamos estar orando ao Senhor nesse momento, pedindo para que sejamos santificados, perdoados. Nós cantamos aqui na igreja, não precisa ser ele não, só vou mencionar, igual a mim, né? Como eu, logo eu, o miserável pecador, logo eu, tão fraco, então, ou seja, eu não merecia nada, logo eu, mesmo assim o Senhor me deu as mãos, o Senhor me amou. Nessa noite, eu quero te convidar, valorize o sacrifício de Jesus. Valorize o sacrifício de Jesus na cruz. Reconheça que foi por amor. Ele não fez por obrigação, ele fez por amor. Jesus te ama. Amém?